Caras e caros camaradas, é a altura de dar a palavra ao nosso secretário-geral, Pedro Nuno Santos, para a sua intervenção neste momento dos nossos trabalhos no nosso Congresso. Pedro Nuno. Obrigado. Obrigado, camaradas. Muito obrigado a todas e a todos. Começar por cumprimentar o Presidente da Comissão Organizadora do Congresso, pelo excelente trabalho que fez por este Congresso maravilhoso e tão bem organizado. Cumprimentar os membros da mesa do Congresso, cumprimentar o líder da Juventude Socialista, todos os jovens socialistas aqui presentes, cumprimentar a Presidente das Mulheres Socialistas, todas as mulheres socialistas aqui presentes. Caras e caros camaradas, queria cumprimentar-vos a todos, todos os delegados, todos os militantes do PS, desejar-vos um bom congresso, um congresso de afirmação e de mobilização. Permitam-me 3 cumprimentos especiais. Um cumprimento ao Presidente do Partido, Carlos César, para lhe dar os parabéns pela sua eleição e agradecer-lhe a dedicação desinteressada e empenhada ao partido. Dois outros cumprimentos especiais ao José Luís Carneiro e ao Daniel Adrião para lhes agradecer o contributo para o fortalecimento do PS, com o debate de ideias e pluralidade de pensamento. Este próximo mandato, como Secretário-Geral, será marcado por 5 atos eleitorais, eleições regionais, legislativas, europeias, autárquicas e presidenciais. Queria dar, em nome de todos os socialistas, uma palavra ao Vasco Cordeiro e a todos os socialistas açorianos. Temos muito orgulho no trabalho que os governos do PS nos Açores, liderados por Carlos César e por ti, Vasco, o trabalho que vocês fizeram, que tanto nos honrou, que foi sempre um farol para nós aqui também, em Lisboa, no continente, em todo o país. Temos uma grande esperança em vocês, temos a certeza que ganharemos as eleições regionais pelos Açores. Um grande abraço a todos vós. Aproveitar os açorianos que vivem nos Açores e fora dos Açores, uma palavra a todas as comunidades, a todos os portugueses espalhados pelo mundo que fazem de Portugal bem maior que as suas fronteiras. Ganhar as regionais, ganhar as europeias, ganhar as autárquicas e ganhar as presidenciais. Com a certeza que nas presidenciais o PS apoiará um candidato, como há muito tempo não faz, honrando os melhores presidentes da República que Portugal já teve, Mário Soares e Jorge Sampaio. PS, 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 PS. Agradeço a todas e a todos a confiança depositada em mim. Farei o possível por merecer essa confiança e dar o meu melhor nestas funções. Tenho a perfeita noção de que este é um cargo de enorme responsabilidade
e que o secretário-geral do PS carrega sempre nos seus ombros o peso das preocupações, das expectativas e das esperanças de muitos portugueses de Portugal inteiro. O PS é o maior partido português e a sua história confunde-se com a história da democracia e do desenvolvimento de Portugal. Estivemos presentes em todos os momentos determinantes da história do nosso povo. Lutámos pela democracia e pela liberdade. Somos um dos partidos da Constituição de 1976. O partido criou o Serviço Nacional de Saúde e construiu a Escola Pública Universal. Somos o partido que aproximou Portugal da Europa, com a adesão em 1986 à CEE. Somos o partido de Mário Soares, de António Arnaud e de Manuel Alegre. Somos o partido de António Guterres e de Jorge Sampaio. E somos também o partido de António Costa. Sim, camaradas. A história do Partido Socialista também se fez e se reforçou em muito nestes últimos 8 anos, marcados pela governação do PS, liderada por António Costa, num ciclo do qual me orgulho de ter feito parte desde o primeiro dia. António Costa cunhou em 2015 a expressão virar a página da austeridade para qualificar a mudança de política face à governação de 4 anos de direita. Mas o PS, sob a sua liderança, não virou apenas a página da austeridade, escreveu sim um capítulo novo e inteiro da nossa democracia. Um capítulo de recuperação de rendimentos e crescimento dos salários, de aposta nos serviços públicos e de reforço do Estado Social. Mas, acima de tudo, um capítulo que provou como era errada a estratégia do PSD. Sim, foi e é possível subir salários e pensões e, simultaneamente, reduzir o déficit e a dívida. Sim, camaradas, o PSD ainda espera o diabo, da mesma forma como nós ainda esperamos o apelo de Passos Coelho ao voto no PS. Foi um capítulo escrito em 8 anos, dividido em 3 governos. O primeiro, que durante 4 anos garantiu a recuperação de rendimentos e direitos de trabalhadores e pensionistas, bem como a credibilidade internacional ao retirar Portugal da zona de risco do procedimento por déficits excessivos para onde a direita nos tinha conduzido. Um segundo governo que, durante pouco mais de 2 anos, gerou com reconhecida competência a pandemia da Covid-19 e que foi determinante para a existência do PRR à escala europeia. E um terceiro governo que, durante cerca de 2 anos, gerou com segurança a crise da inflação que se seguiu à pandemia e à invasão da Ucrânia pela Rússia. Credibilidade, competência, segurança. É isto que vai ficar para a história, é isto que vai ficar na nossa memória. Não vou falar de um país que não temos, mas sim de factos sobre a nossa governação. Neste capítulo de 8 anos de governação socialista, vemos o resultado de uma agenda para a década para o nosso país e a sua tradução na evolução dos rendimentos, com um aumento superior a 60% do salário mínimo, no aumento superior a 20% do valor médio das pensões e nas sucessivas reduções do IRS. Não é invenção, são factos da nossa governação. Em contraposição ao brutal aumento de impostos e corte de pensões feito pelo PSD há uma década. Corte que só não passou a permanente porque o Tribunal Constitucional não o permitiu. E sim, ainda nos lembramos bem de quem era o líder parlamentar do PSD nessa altura. Uma agenda para a década que teve tradução no emprego, com mais de 600 mil postos de trabalho criados e com uma forte redução do desemprego, depois de termos atingido, com o PSD e o CDS no poder, a maior taxa de desemprego desde que há registro, 17% em 2013. Uma agenda para a década que teve tradução na educação, com a redução histórica do abandono escolar e com um aumento muito significativo do número de licenciados e de estudantes do ensino superior. Hoje são cerca de mais 100 mil estudantes do que no último governo do PSD e do CDS. Uma agenda para a década que teve tradução na transição ambiental, energética e digital, com um investimento no transporte coletivo e verde, em particular na ferrovia, com uma redução histórica do preço dos passos de transporte e com medidas de fomento da descarbonização da economia e da digitalização das empresas. Uma agenda para a década que teve ainda tradução relevante na sustentabilidade das contas públicas, com uma redução da dívida, uma grande redução da dívida. Sim, os portugueses sabem bem qual é o partido das contas certas, o partido para quem contas certas não significa cortes na certa. Falamos
Falamos de mudanças estruturais, de reformas silenciosas, mudanças estruturais que não se concretizam em meia dúzia de meses, não produzem resultados profundos, claros e duradouros antes de um horizonte mais alargado de meia dúzia de anos, e reformas silenciosas por realizadas fruto de consenso, porque correspondiam às aspirações da generalidade dos cidadãos e porque por isso não encheram as televisões de polémicas e as ruas de manifestações. Nós sabemos, vocês sabem, a esmagadora maioria dos portugueses lá em casa e que não fala na televisão sabe que o essencial é introduzir essas mudanças e ser persistente no alcançar dos objetivos traçados, sem hesitar, sem vacilar, sem desistir, sem governar à vista, ao sabor da corrente, a pensar apenas no hoje, esquecendo sempre o amanhã. Os acontecimentos de novembro último interromperam, infelizmente, um ciclo político de estabilidade e uma governação com provas dadas. É por tudo isto que quero dirigir uma palavra, mais do que justificada, de solidariedade e de reconhecimento ao nosso camarada António Costa, por tudo o que fez pelo nosso país, por tudo o que proporcionou aos portugueses. Obrigado, António Costa. É, pois, natural que eu próprio sinta enorme orgulho por ter feito parte dos 3 governos liderados por António Costa. Cresci e valorizei-me como pessoa, amadureci como político, ganhei experiência. Durante 4 anos tive a oportunidade, enquanto Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, de estar no centro de uma solução governativa de que muitos duvidaram, mas que se revelou virtuosa. Virtuosa tanto do ponto de vista da estabilidade como dos resultados alcançados. Foram anos de intenso debate, concertação e negociação que serviram para enriquecer e aprofundar a nossa democracia, sem nunca colocarem em causa o espaço de autonomia do PS. Foram também anos em que a democracia e o Parlamento foram valorizados pela população. Depois, enquanto Ministro das Infraestruturas e da Habitação, pude conduzir um exigente processo de planeamento, coordenação e execução de grandes projetos. Testemunhei os constrangimentos, as dificuldades, as resistências que se colocam a quem tem e quer fazer obra. Testemunhei também que só erra quem faz ou tenta fazer, ao contrário daqueles que nada fazem e nada tentam. Esses posso garantir-vos que nunca erram, mas porque nunca erram, nunca aprendem, nunca melhoram, nunca evoluem, nunca progridem. Depois de décadas de desinvestimento na ferrovia, é inquestionável o esforço realizado para que a ferrovia conquistasse a merecida centralidade na estratégia do investimento público em Portugal. Temos em curso o maior investimento da história recente do nosso país na infraestrutura e no material circulante. Fundimos a EMF na CP, reabrimos as oficinas de Guifões, mostrando como se aumenta a capacidade industrial e se combate o desperdício. Sim, contratamos trabalhadores, recuperamos dezenas de comboios que estavam abandonados e a apodrecer há décadas e que hoje circulam na linha do Minho, do Douro ou de Sintra. Compramos os comboios usados, renovámos-los com a indústria portuguesa e lançámos o maior concurso da história da CP para comprar 117 comboios novos. Já foram concluídas as obras de modernização e eletrificação das linhas da Beira Baixa, da linha do Minho e de uma parte da linha do Douro. Temos neste momento em obra a linha da Beira Alta, o corredor sul entre Évora e Elvas, a linha do Oeste, a linha do Algarve, a linha de Cascais e a linha do Norte. Mas se hoje a oposição pode queixar-se de atrasos nas obras, que existem de facto, não há que ignorar, é porque há obras em curso. Sabem
Sabem porque é que nós não nos queixávamos durante os governos do PSD-CDS dos atrasos nas obras, camaradas? Era porque não havia obras. Antes encerravam-se linhas e desistia-se da ferrovia. Parar, recuar, desfazer e será sempre muito mais fácil do que decidir, avançar, construir. Aqui está a grande linha entre nós e eles, entre os que decidem, que fazem, que investem no progresso do país e aqueles que nunca passarão de antigos e ultrapassados velhos do Restelo. Durante décadas, em Portugal pensou-se que o mercado resolveria o problema da habitação. Com algumas exceções, foi ao mercado que se deixou o essencial da resposta às necessidades de habitação do povo português. Hoje, já toda a gente percebeu que o mercado não só não resolve, como até exclui do acesso à habitação milhares de portugueses. Por isso, na nossa governação do PS, aprovamos uma nova geração de políticas de habitação, uma lei de bases da habitação e lançámos o maior plano de investimento público em habitação da nossa história. Cerca de 2,3 mil milhões de euros de investimento até 2026 em habitação para a população mais desfavorecida e para a grande classe média. Um investimento sem precedentes que, infelizmente, e todos compreenderão, não pode produzir resultados no imediato, apesar da urgência do momento. Uma coisa é certa: se um plano desta natureza tivesse sido lançado há mais anos por governos anteriores, estaríamos hoje em condições bem mais favoráveis para evitar ou enfrentar muitos dos atuais problemas. Só que o PSD e o CDS, quando tiveram a oportunidade de intervir na habitação, foi para piorar a situação. Veja-se o caso da Lei Cristas, que levou ao despejo de milhares de pessoas das suas habitações. A verdade é que o PSD e o Chega continuam a não ter soluções, limitando-se a confiar exclusivamente ao mercado o papel determinante na resolução deste problema. A direita é sempre igual. Primeiro desregula, quando começa a correr mal, atira as culpas para a esquerda e no final defende que o Estado subsidia o mercado privado. Entretanto, a TAP continua a ser usada como arma de arremesso, nomeadamente por quem, ao dia de hoje, continua sem assumir e declarar com clareza aos portugueses o que teria feito em 2020. Nesse ano, abateu sobre o mundo uma pandemia de consequências desastrosas. A TAP era uma empresa de gestão privada que vinha de 2 anos com 200 milhões de resultados negativos acumulados e que de um momento para o outro viu os seus aviões parados. Ou era intervencionada ou encerrava. Tão simples como isto. Houve que decidir e enfrentar com coragem e determinação uma situação dramática. Negociámos um plano de reestruturação com Bruxelas. Foi aprovado, foi implementado e a empresa está a dar lucro. Em tempo muito antecipado relativamente ao que fora previsto. 66 milhões de euros de lucro em 2022, 200 milhões de euros de lucro nos primeiros 9 meses do ano 2023. São a prova objetiva do sucesso da intervenção realizada e são sinal auspicioso de sustentabilidade do futuro da empresa. Este é um sucesso coletivo de todos os que trabalharam para que estes resultados tenham sido possíveis. Pessoalmente, não escondo o orgulho por ter deixado a TAP a dar lucro, assim como a CP, que pelo 2º ano consecutivo apresentará um resultado positivo. As empresas públicas não estão condenadas a ser deficitárias. Foi isto
Foi isto que demonstramos com a TAP e a CP. E é precisamente isto que tanto incomoda à direita. Incomoda à direita porque lhes interessa a narrativa de que tudo deve ser privatizado, de que o Estado nada funciona e de que um Estado mínimo funciona melhor. O problema que a direita não nos diz é que o Estado mínimo não funciona para a maioria esmagadora das pessoas. O Estado mínimo só funciona. O Estado mínimo só funciona para uma absoluta minoria das pessoas, os privilegiados, os que não precisam dos serviços públicos para nada. Camaradas, este capítulo escrito pelos governos socialistas liderados por António Costa encerra-se agora. Outro se iniciará com as eleições de março próximo. Será um novo capítulo no livro da nossa democracia e do desenvolvimento do país que queremos e que tudo faremos com o vosso apoio para que continue a ser escrito pelo PS. Apresentamo-nos a este desafio com confiança de que existe reconhecimento por parte dos portugueses do trabalho que foi feito e da nossa capacidade para desenvolver o trabalho que falta fazer. Esta é precisamente a confiança que falta à direita. A direita mostra-se tão envergonhada da sua história recente que, numa tentativa de se unir, teve de ir ao baú recuperar um projeto amarelecido pela antiguidade de mais de 40 anos. Com este truque, PSD e CDS pretendem fazer esquecer o período que governaram juntos entre 2011 e 2015, quando cortaram salários e pensões, fizeram explodir o desemprego e a dívida pública, aumentaram os impostos e privatizaram sem acautelar o interesse público. Esse é o legado recente do PSD e do CDS. Camaradas, eles bem podem tentar se esconder por trás do mito da AD, mas os portugueses não esquecem. Têm boa memória, não se deixam enganar com estes malabarismos, tal como não se esquecem de quando também governaram juntos, entre 2002 e 2004, quando Durão Barroso se foi embora para Bruxelas e deixou o país num caos. Não é uma recaustada AD criada à pressão que pode esconder o estado em que está o seu principal parceiro, o PSD. A verdade é que ninguém conhece o seu projeto para o país. Ao fim de mais de ano e meio, sob a liderança de Luís Montenegro, temos o vazio de projeto, vazio de liderança, vazio de visão. É o vazio da credibilidade, vazio da experiência e, como todos já percebemos, vazio de decisão. O vazio de decisão sobre a solução para a TAP em 2020, o vazio de decisão sobre o novo aeroporto, o vazio sobre a decisão sobre a linha de alta velocidade Porto-Lisboa. Mas, camaradas, a política tem horror ao vazio. Foi para ocupar o vazio, que é hoje o PSD, que cresceram dois partidos à sua direita, a Iniciativa Liberal e o Chega, ambos filhos da austeridade de Passos Coelho. Se a Iniciativa Liberal mais parece uma agência de marketing e publicidade, entretida a criar cartazes alegóricos, o certo é que, por detrás de todo aquele espalhafato, esconde-se um projeto de transformação radical da forma como organizamos a nossa vida coletiva. Um projeto profundamente individualista, que tenta transformar o individualismo egoísta e indiferente aos outros em pretensos valores morais e que vê no choque fiscal a solução simplista e falsa para todo e qualquer problema da comunidade. O outro partido que cresceu para ocupar o vazio do PSD é o Chega, onde a Iniciativa Liberal faz cartazes bombásticos para disfarçar e dar cor ao seu individualismo radical. O Chega espera que, para lá da vozearia que o caracteriza, ninguém escrutine as suas propostas. Na verdade,
O Chega já defendeu tudo e o seu contrário. Já defendeu o fim da escola pública, da segurança social e do Serviço Nacional de Saúde. Propostas irresponsáveis que, entretanto, apressou-se a omitir do seu programa. Mas o seu manifesto ainda defende, por exemplo, e cito, o Chega irá reduzir drasticamente o Estado, colocando-o dentro dos estreitos limites que o liberalismo clássico desde sempre lhe traçou. No liberalismo clássico, camaradas, não há segurança social, não há SNS, não há direito de trabalho. A verdade é que o Chega, a verdade é que o Chega não tem qualquer projeto sério para o país, nem soluções para os problemas do povo. O seu único objetivo é, primeiro, alimentar-se dos seus medos, inquietações e descontentamentos, depois amplificá-los e, por fim, transformá-los num discurso de ódio e repulsa contra bodes expiatórios, sejam estes os políticos, os imigrantes ou as minorias. A receita desta tática é simples. O resultado também, uma retórica exaltada que nunca resolveu nem resolverá nenhum problema. Camaradas, temos muito orgulho na nossa história, no nosso património coletivo e no contributo determinante do nosso partido para a conquista da democracia e da liberdade em Portugal. E temos também orgulho no que fizemos nestes últimos 8 anos de governação socialista. Ao longo deste período, honramos compromissos internos com o nosso país e o nosso povo. E também os externos, com as instituições internacionais. Respeitámos contratos, controlámos as contas públicas, defendemos direitos, devolvemos rendimentos, recuperámos a dignidade, demos estabilidade. E fizemo-lo porque para nós a política tem como lema e dever servir e melhorar as condições de vida das pessoas. E no PS... fazemos-lo com uma diferença em relação ao PSD. Enquanto o anterior governo, o PSD-CDS, se batia com os portugueses para fazer cumprir o que se tinha comprometido com a União Europeia, nós batemos-nos sempre em Bruxelas para fazer cumprir aquilo com que nos tínhamos comprometido com o povo português. Sabemos bem o que fizemos. E se temos motivos para estar orgulhosos do trabalho feito nestes últimos 8 anos, também sabemos assumir com humildade perante os portugueses que nem tudo foi bem feito, que há ainda muito trabalho pela frente. Nós não ignoramos, nem escondemos, antes queremos abordar os problemas que ainda temos. Nós sabemos que ainda temos uma economia pouco sofisticada e pouco diversificada. Ainda estamos longe de ter os salários que os portugueses ambicionam ter. Temos problemas nos serviços públicos, temos problemas na saúde e temos problemas na escola pública. Há dificuldades no acesso à habitação. Nós não escondemos nem ignoramos os problemas que ainda persistem em Portugal. O projeto de um Partido Socialista é por natureza um projeto inacabado. Temos trabalho para fazer, temos problemas para resolver. Nunca, mas nunca os esconderemos, nunca, mas nunca os ignoraremos. Sabemos é que é o PS quem está em melhores condições para os continuar a resolver. O PS tem de saber ouvir o povo, ouvir os trabalhadores e os empresários, que juntos constroem a riqueza deste país, respeitar os reformados e corresponder às justas aspirações dos jovens. É com todos os portugueses que, enquanto secretário-geral do PS e candidato a primeiro-ministro, tenciona abrir um novo ciclo no país e garantir as respostas para os problemas que o país inteiro enfrenta e pelos quais não pode esperar mais tempo. Não será ainda amanhã que apresentaremos o programa eleitoral, mas no discurso de encerramento terei a oportunidade de apontar as nossas prioridades,
terei a oportunidade de apontar as nossas prioridades e algumas medidas concretas para que os portugueses saibam ao que vimos e com o que podem contar com o PS e comigo. Estou certo que, como tantas vezes no passado, demonstraremos a força do PS e saberemos estar à altura de dar ao país, uma vez mais, a confiança de um projeto credível para um Portugal inteiro, do norte ao sul, do litoral ao interior e às regiões autónomas. A confiança de um projeto para todos e não apenas para alguns, de uma política inteira, que não deixe ninguém para trás, que representa a esmagadora maioria das pessoas. Essa confiança só o PS pode dar. A segurança de um projeto que junte convicção e responsabilidade, que junte ambição com estabilidade, um projeto comprometido em vencer as lutas que ainda não vencemos e em concretizar direitos que ainda estão por conquistar. Essa segurança só o PS pode dar. A certeza de um futuro com direitos e deveres, com justiça e dignidade, um futuro comprometido em resolver os problemas das pessoas e em responder aos seus anseios, um futuro em que a esperança não é uma utopia, mas antes uma causa que é construir e viver num Portugal inteiro. Viva o PS! Viva Portugal! PS! 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 PS!